Olá, meu nome é Bianca Guiar, eu sou psicóloga residente do Programa de Prevenção e Terapêutica Cardiovascular e hoje eu vou falar sobre o tema Espiritualidade e Longevidade no Contexto Pós-Pandemia. Essa apresentação ela foi construída em conjunto com a Bárbara Ferreira e a Maite Aneloni, que também são psicólogas aqui do Instituto do Coração. Então, começando falando um pouquinho sobre o tema de bem-estar psicológico e subjetivo, uma vez que a espiritualidade vai influenciar justamente nesse aspecto, esse bem-estar são dimensões positivas da saúde mental e eles têm alguns fatores que fazem parte. Então, um deles é o propósito de vida, que seria a ideia de ter algo a realizar durante a vida, o crescimento pessoal, que é a percepção de ter se desenvolvido durante a existência, a autonomia, que é a capacidade de tomar decisões próprias e se sentir protagonista da própria vivência, né? O domínio sobre o ambiente, então não precisar só se adaptar, mas sentir que contribui para o meio. As relações positivas, sejam elas familiares, de amizade ou até de trabalho. O autoconhecimento e a autoaceitação, que seria a sensação de estar feliz com quem se é. E a satisfação com a vida, que engloba todos esses fatores anteriores e, no geral, é realmente sentir que a vida vale a pena ser vivida. Então, por que esse bem-estar psicológico e subjetivo é tão importante? Porque existe associação com desfechos positivos no contexto de saúde. O que isso quer dizer? Foi verificado que o bem-estar psicológico aumenta a longevidade, então aumenta a expectativa de vida e reduz a morbimortalidade, trazendo uma qualidade de vida melhor. Gera também adoção de comportamentos saudáveis, então hábitos saudáveis como realizar exercícios, uma boa alimentação, manter vínculos sociais. Gera uma melhora do nível de resposta autoimune, que é muito importante quando a gente fala de pandemia do Covid-19, uma vez que é justamente o sistema imunológico que vai lutar contra uma infecção pelo vírus. E também gera uma melhor capacidade de resiliência, que é conseguir se readaptar após passar por um momento de adversidade. Então, conseguir voltar para um estado de tranquilidade após viver um momento difícil, como, por exemplo, é o adoecimento. Então, começando a falar diretamente sobre espiritualidade e já fazendo uma diferenciação entre espiritualidade e religiosidade, a espiritualidade é uma dimensão mais abrangente, pessoal e existencial, e mais particular de cada um. Então, cada um desenvolve de uma forma diferente, não existe um modo correto de espiritualidade. E ela envolve a busca de significado para a vida, então o sentido para o viver, e uma conexão com algo maior que si próprio, que transcende a natureza física do ser humano. Enquanto isso, a religiosidade faz parte da espiritualidade, mas é um pouco mais contornada, um pouco mais estruturada. Então, é um conjunto de crenças numa divindade, geralmente tem uma entidade em comum que as pessoas daquela religião vão adorar. Envolve compromisso e envolvimento religioso e adesão a práticas e rituais de uma instituição religiosa. Então, geralmente tem um caminho um pouco mais traçado e algum guia que vai acompanhar, né, os seguidores de tal religião. Independente da espiritualidade ou da religiosidade, ambas são associadas ao bem-estar psicológico e subjetivo. Então, ambas têm aqueles desfechos positivos em saúde quando tem alguma influência ali no bem-estar psicológico. E uma curiosidade é que o contato com a espiritualidade acaba sendo maior a partir dos 65 anos de idade. A hipótese é que isso acontece porque a partir dos 65 anos acaba tendo uma aproximação maior com a morte ou pelo convívio, enfim, com várias pessoas que vão falecendo com o tempo e uma aproximação maior com a própria morte, gerando aí uma busca por um significado maior, por algo que dê sentido a tudo que se viveu até então e até uma busca por conforto pelo fim da existência. E aí, entrando diretamente no assunto que é a pandemia e a saúde mental do idoso, as coisas ficaram um pouco bagunçadas em relação ao bem-estar psicológico na pandemia, porque tiveram vários fatores influenciando para essa desorganização. Então, eu citei aqui alguns dos mais importantes. Um deles foi a proximidade com a morte, então, principalmente os idosos, né, que estavam numa categoria e numa faixa de risco maior, acabaram sentindo mais o medo de morrer pela doença, mas também acabaram acompanhando muitos entes queridos que morreram por causa da doença.
Também teve a questão do isolamento social, que foi uma restrição fortemente recomendada e acabou impedindo as pessoas de usarem o suporte, o apoio familiar ou de amigos para lidar com esse momento difícil, principalmente, novamente, os idosos que ficaram impedidos de ver suas famílias e seus netos, principalmente, às vezes, justamente para evitar, né, diminuir esse contágio e tentar se manter um pouco mais seguro. O isolamento social também gerou um outro problema, que foi o tédio. Então, idosos que às vezes não têm tanta aproximação com tecnologia, por exemplo, ou coisas que consiga fazer em casa para distrair um pouco, geralmente se distrai mais pelo contato social, acabaram ficando com um tédio um pouco mais exacerbado. O medo do contágio, gerando aí uma ansiedade grande, novamente, principalmente porque estava numa classificação, numa faixa de maior risco para a evolução negativa da doença. A incerteza do controle da situação, então não saber quando a pandemia vai acabar, porque ainda estamos vivendo ela, né? E a questão da situação financeira, já que muitos ficaram impedidos de realizar algum tipo de atividade remunerada ou até ficaram desempregados, gerando aí dificuldades objetivas para além das dificuldades subjetivas. Então, todos esses fatores acabaram juntando e gerando alguns sofrimentos como angústia, medo e insegurança, que, quando sentidos de forma muito intensa e muito frequente, podem acabar desenvolvendo sintomas de depressão e ansiedade nos indivíduos, principalmente nos idosos que foram mais afetados por todos esses fatores. E aí, quais são os impactos, então, que a espiritualidade e a religiosidade teriam para tentar dar conta desses fatores que atrapalharam e recuperar um pouco desse bem-estar, né? É justamente a geração de fé e esperança, então a crença de que as coisas vão melhorar em algum momento, independente da lógica e do que está acontecendo no momento. O senso de segurança, por ter a crença de que algo pode estar te assistindo, pode estar te dando um suporte, te protegendo de alguma forma. O apoio emocional, já que geralmente a religiosidade principalmente é praticada em grupos, né? Existe ali um grupo de apoio. E a resignação e a resiliência para entender situações difíceis. Então, geralmente, as pessoas que têm a espiritualidade um pouco mais trabalhada são pessoas que conseguem lidar com a adversidade de um jeito um pouco menos frustrado e um pouco mais resignado, justamente conseguindo entender que aquilo tem algum sentido e conseguindo dar um lugar para aquilo que está acontecendo. Algumas práticas que as pessoas usam para desenvolver e para estimular a sua espiritualidade é rezar e orar, meditar, ler livros ou revistas espiritualistas, assistir programas espiritualistas na TV ou na internet, tem essa facilidade hoje em dia, e participar de grupos religiosos, que além da questão da espiritualidade, também envolve uma atividade social que pode dar muito suporte. Alguns dados encontrados interessantes foi que pessoas mais espiritualizadas, que têm mais contato com esse aspecto, tiveram uma redução de sintomas depressivos e também uma prevenção de sintomas depressivos. Em relação à ansiedade, é um pouco diferente, porque teve um dado misto, né? Para pessoas que praticavam a religião como algo mais particular de fato, houve uma redução na ansiedade, enquanto pessoas que praticavam de um jeito um pouco mais social, então às vezes por influência da família ou do meio em que se vive, tiveram um aumento da ansiedade. A hipótese para isso é que as pessoas podem se sentir pressionadas a viver, a estimular a sua espiritualidade nesses momentos, e quando se sentem pressionadas acabam ficando mais ansiosas em vez de usar como um recurso para diminuir a ansiedade. E aí, concluindo com essa frase: a espiritualização pode proporcionar o conforto e o suporte necessário ao enfrentamento de situações e desafios inerentes a um processo natural, lógico e fisiológico da espécie humana, que é o envelhecimento. Então, o envelhecimento tem muitos daqueles fatores que foram intensificados na pandemia, né? Às vezes o isolamento social, justamente a proximidade com a morte, e na pandemia isso ficou muito mais intenso, muito mais exacerbado, o que mostra para a gente a importância da espiritualização, do recurso, né, da espiritualização para lidar com tudo isso que a gente está vivendo, principalmente para os idosos que estão vivendo isso mais intensamente do que as outras faixas etárias. Então, muito obrigada. Aqui estão os contatos de todas as pessoas que participaram da produção dessa apresentação. Se precisarem de qualquer coisa, qualquer comunicação, pode entrar em contato.